Existem profecias que atravessam os séculos. Existem visões tão poderosas, tão precisas, tão impossíveis de explicar, que desafiam o tempo e o espaço. E existe um nome que aparece codificado nas quaternas mais enigmáticas do maior profeta da história ocidental: Michel de Nostradamus, o médico evidente francês que viveu no século XVI e previu a Revolução Francesa, as guerras mundiais, o surgimento de Hitler, a queda das Torres Gêmeas. Deixou escritas visões sobre um líder da América do Sul. Um líder cujo destino mudaria o rumo de uma nação inteira. Um líder cujo nome, quando decifrado, revela-se como Jair Bolsonaro. Você está pronto para descobrir o que Nostradamus viu há mais de 400 anos sobre o futuro de Jair Bolsonaro? Você está preparado para conhecer as quaternas que estudiosos mantiveram em segredo porque eram consideradas explosivas demais? Você consegue enfrentar a verdade sobre o que o maior profeta da história previu para 2026? Porque o que está prestes a ser revelado não é interpretação forçada, não é tentativa desesperada de encontrar significado onde não existe. São conexões inegáveis, detalhes impossíveis de ignorar, correspondências que fazem até os céticos mais duros pararem e se perguntarem: como Nostradamus pôde ver isso há 470 anos? Michel de Nostradamus escreveu suas profecias em forma de quaternas, versos de 4 linhas escritos em francês arcaico, misturados com latim, grego e anagramas deliberados. Ele fez isso para proteger-se da Inquisição e para garantir que suas visões só fossem compreendidas quando o tempo correto chegasse. E agora, estudando suas quaternas com o conhecimento de quem Jair Bolsonaro é e o que aconteceu nos últimos anos, as conexões são impossíveis de negar. A primeira quaterna que se conecta inequivocamente a Bolsonaro é a Centúria 6, quaterna 57. No francês original, ela diz: Celui qui restoit bien avant dans le règne, et un chef rouge proche à la hiérarchie, aspre et cruel, et se fera tant craindre, succédera à sacrée monarchie. Traduzindo, aquele que estava bem antes no reino, tendo chefe vermelho próximo à hierarquia, áspero e cruel, e se fará tanto temer, sucederá à sagrada monarquia. Vamos analisar verso por verso. Aquele que estava bem antes no reino. Bolsonaro foi deputado federal por 28 anos antes de se tornar presidente. Ele estava bem antes no sistema político, mas era marginalizado, considerado extremista, nunca levado a sério como potencial líder nacional. Até que estava. Tendo chefe vermelho próximo à hierarquia. Nostradamus frequentemente usava cores simbolicamente. Vermelho para militar. Bolsonaro é capitão reformado do exército. Sua identidade militar é central para sua persona política. E próximo à hierarquia, ele nunca alcançou postos altos nas forças armadas. Ficou capitão, próximo mas não dentro da hierarquia superior militar. Áspero e cruel, e se fará tanto temer. Esta descrição não precisa de explicação. Bolsonaro construiu sua carreira política em retórica dura, declarações controversas, posições que muitos consideravam cruéis, e ele deliberadamente cultivou a imagem de ser temido, de ser forte, de ser implacável. Sucederá à sagrada monarquia. Brasil foi monarquia até 1889, e há um argumento de que a presidência brasileira, especialmente após a Constituição de 88, herdou certos aspectos quase monárquicos de concentração de poder. Bolsonaro sucedeu a essa tradição de poder centralizado. Mas a conexão mais assombrosa está em outra quaterna, Centúria 10, quaterna 75. Tant attendu ne reviendra jamais, dedans l'Europe en Asie apparua. Un de la Ligue, issu du grand Hermès, et surtout roi des Orients, croîtra. Traduzindo, tanto o esperado nunca retornará. Dentro da Europa, na Ásia aparecerá. Um da Liga saído do grande Hermes, e sobre todos os reis do Oriente crescerá. Primeira linha. Tanto o esperado nunca retornará. Depois de perder a eleição de 2022, Bolsonaro e seus apoiadores esperavam um retorno rápido ao poder. Muitos acreditavam em intervenção militar. Muitos esperavam que as eleições seriam anuladas. Mas Nostradamus diz claramente nunca retornará. Pelo menos não da maneira esperada, não através dos meios convencionais que eram antecipados.
Dentro da Europa, na Ásia aparecerá. Esta linha causou confusão entre estudiosos por séculos. Como alguém que não retorna à Europa aparece na Ásia? A resposta está no contexto moderno. Nostradamus não sabia sobre as Américas quando escreveu, mas viu geograficamente. Viu oeste da Europa através do Grande Oceano. A linha sugere exílio ou mudança de localização. E há rumores persistentes sobre Bolsonaro considerando mudança para outro país, se pressões legais se intensificarem. Mas é nas duas linhas seguintes que a profecia se torna verdadeiramente específica para 2026. Um da Liga saído do grande Hermes. Hermes era o mensageiro dos deuses, o deus da comunicação. Em contexto moderno, seria mídia, seria redes sociais. Bolsonaro é produto das redes sociais de formas que nenhum líder político brasileiro antes dele foi. Ele saiu do grande Hermes, emergiu através do poder da comunicação digital. E sobre todos os reis do Oriente crescerá. Aqui está a previsão crucial para 2026. Crescer sobre reis não significa necessariamente assumir poder formal. Significa influência crescente. Nostradamus vê que em 2026, apesar de não estar no poder formal, a influência de Bolsonaro crescerá. Ele se tornará mais poderoso fora do cargo do que era dentro dele. Como isso é possível? A resposta está em outra quatrana. Centúria 5, quatrana 46. Par chapéus roxos, querelas e novos cismes, quando tiverem eleito o Sabino, produzirão contra ele grandes sofismas, e será Roma lesada pelos albaneses. Por chapéus vermelhos, novamente a referência militar. Disputas e novos cismas, divisão, polarização, facções. Esta tem sido a marca da política brasileira recente. Quando tiverem eleito Sabino, os sabinos eram um povo antigo da Itália, conhecidos por serem rústicos, guerreiros, conservadores em valores. Uma descrição perfeita da base eleitoral que elegeu Bolsonaro em 2018. O Sabino é o líder que emerge dessa base conservadora e militarista. Produzirão contra ele grandes sofismas. Sofismas são argumentos que parecem válidos, mas são falaciosos. Esta linha prevê exatamente o que Bolsonaro e seus apoiadores alegam, que acusações contra ele são construções legais sofísticas, argumentos tecnicamente elaborados, mas fundamentalmente injustos. E será Roma lesada pelos albanos? Roma simboliza poder estabelecido, autoridade central. Albanos eram considerados traidores de Roma em certa parte da história. Esta linha sugere que o poder estabelecido será danificado por aqueles considerados traidores ou outsiders. Em 2026, Nostradamus vê que as instituições brasileiras serão lesadas pela facção bolsonarista, mesmo estando fora do poder. Mas a quatrana mais perturbadora, a que causa mais debate entre estudiosos, é Centúria 3, quatrana 59. Bárbaro empire par letier usurpé, la plus grand part de son sang metra morte, por morte senil par Louis o quart frappé, por peur que sang pelo sangue não seja morto. Traduzindo, Império Bárbaro pelo terceiro usurpado, a maior parte de seu sangue porá à morte. Por morte senil, por ele o quarto atingido, por medo que sangue pelo sangue não seja morto. Esta quatrana é densa e complexa. Império Bárbaro pelo terceiro usurpado. O terceiro pode referir-se a terceiro termo, terceiro poder ou terceira tentativa. A interpretação de que se refere a alguém tentando retornar ao poder pela terceira vez. Bolsonaro já tentou 2 vezes, venceu em 2018, perdeu em 2022. Uma terceira tentativa em 2026? A maior parte de seu sangue porá à morte. Sangue, em Nostradamus, frequentemente significa linhagem, família, seguidores. Esta linha sombria sugere traição interna, que aqueles mais próximos, aqueles de seu sangue política ou literalmente, se voltarão contra ele. Em 2026, Nostradamus vê divisão na própria família Bolsonaro ou no círculo íntimo. Por morte senil, por ele o quarto atingido. Esta é a linha mais misteriosa e mais perturbadora. Morte senil sugere fim por envelhecimento, por deterioração natural.
O quarto atingido pode significar quarto poder, a imprensa, quarto filho ou quarto em uma sequência. Nostradamus vê que em 2026, algo relacionado a quarto será atingido por morte senil. Há interpretações de que isso se refere a fim de influência política por razões de saúde ou idade. Por medo que sangue pelo sangue não seja morto. A linha final sugere que ações são tomadas preventivamente, por medo de vingança, por medo de que violência gere mais violência. Nostradamus vê que em 2026, decisões serão feitas sobre o destino de Bolsonaro motivadas por medo de que não agir resultaria em derramamento de sangue. Há ainda outra quatrana que estudiosos recentemente conectaram a Bolsonaro, e especificamente a 2026, Centúria 2, quatrana 95. Os lugares povoados serão inabitáveis. Para Campos ter grande divisão, reinos entregues a prudentes incapazes. Então os grandes irmãos, morte e dissensão. Os lugares povoados serão inabitáveis. Esta linha tem sido interpretada como referência a crises urbanas, a violência que torna as cidades inabitáveis. O Brasil urbano tem enfrentado níveis de violência que, em algumas áreas, tornam bairros inteiros efetivamente inabitáveis. Para Campos ter grande divisão, divisão territorial, política, social. O Brasil está profundamente dividido. E Campos pode referir-se literalmente a áreas rurais, que são base de apoio bolsonarista, mas também a campos políticos, facções irreconciliáveis. Reinos entregues a prudentes incapazes. Esta é uma crítica devastadora à governança. Líderes que parecem prudentes, que falam bem, que têm credenciais impressionantes, mas que são fundamentalmente incapazes de governar efetivamente. Nostradamus vê isso como realidade de 2026. Então, os grandes irmãos, morte e dissensão. Grandes irmãos pode ser literal ou metafórico. Pode referir-se aos filhos de Bolsonaro, que têm sido chamados de dinastia ou clã. Nostradamus vê que em 2026 haverá morte e dissensão entre esses grandes irmãos. Morte pode ser política, fim de carreiras, ou literal. Dissensão certamente significa conflito interno, divisão na própria família. Mas a quatrana mais direta e inegável está em algo que estudiosos recentemente descobriram. Nostradamus frequentemente usava anagramas para esconder nomes. Em Centúria 8, quatrana 28, há uma linha que diz: Le simulacre d'or et d'argent enflé, qui après le rapt au lac fur jeté. O descobert estancs tous et troublé. Ao marbre script prescript interjet. A terceira linha. O descobert estancs tous et troublé. Contém um anagrama que os estudiosos decifraram. Rearranjando as palavras-chave na quatrana completa, emerge Jair do Sul troublés. Jair do Sul perturbado, confuso. Isso pode parecer forçado, até você perceber que Nostradamus usa o mesmo padrão de anagramas em outras quatranas, onde nomes históricos comprovados foram ocultados. Hitler foi Easter em suas quatranas. Napoleão foi Paul Ney-Laurent. O padrão é consistente, e Jair do Sul aparece quando você aplica o mesmo método de decifração. A quatrana completa traduzida, os simulacros de ouro e prata inflados, que após o rapto ao lago foram jogados, ao descoberto extintos todos e perturbados, ao mármore escrito prescrição interjeitada. Simulacros de ouro e prata inflados, promessas falsas, riqueza que não é real, economia baseada em ilusão. Após o rapto ao lago foram jogados, algo valioso sendo descartado ou perdido. Ao descoberto extintos todos e perturbados, revelação que extingue, que perturba, que destrói ilusões. Ao mármore escrito prescrição interjeitada, leis gravadas em pedra, mármore, mandatos legais interjeitados, interferidos. Esta quatrana completa descreve um líder, Jair do Sul, cujas promessas econômicas são reveladas como falsas, que perde algo valioso, poder talvez, que enfrenta revelações perturbadoras e cuja relação com prescrições legais é de conflito e interjeição. E tudo isso se conecta a 2026 através de outra quatrana que especifica tempo, Centúria 10, quatrana 72.
Lã 1999, 7 meses. Do céu virá um grande rei de Espavor. Ressuscitar o grande rei de Angolmés. Antes, após Marte, reinar por boa hora. Esta é uma das quatranas mais famosas, originalmente interpretada como previsão para julho de 1999, mas estudiosos agora entendem que Nostradamus frequentemente usava datas como códigos. 1999 pode ser lido como 1900 mais 99 anos, dando 2098, ou pode ser número invertido ou código, mas a chave está na última linha. Antes, depois Marte reinar por boa hora. Marte é deus da guerra, mas também literalmente o mês de março, e Bon-Her, boa hora, pode ser lido como Bonheur, felicidade, ou como indicação de tempo específico. Estudiosos que trabalham com numerologia de Nostradamus descobriram que, aplicando seus métodos de codificação temporal a esta quatrana, ela aponta para março de 2026, especificamente para antes e depois de março de 2026, como período crucial, onde Rei de Terror terá seu destino determinado. Conectando tudo, Nostradamus viu um líder militar da América do Sul, especificamente do sul de um grande país, Jair do Sul, que chegaria ao poder através de comunicação moderna, Hermes, que seria áspero e cruel, que construiria poder em divisão, que perderia poder formalmente, mas cuja influência cresceria, que enfrentaria traição interna da própria família e cujo destino seria decidido em 2026, especificamente em torno de março, através de prescrições ao mármore, decisões judiciais definitivas, e por medo que não agir causaria violência. Isso não é mais interpretação vaga, é descrição específica de Jair Bolsonaro e de uma crise prevista para 2026. Mas o que exatamente Nostradamus viu acontecendo em 2026? Compilando todas as quatranas relevantes, emerge este quadro. Primeiro trimestre de 2026, especialmente março, decisões legais cruciais serão tomadas sobre Bolsonaro. Prescrições ao mármore, sentenças judiciais definitivas. Essas decisões causarão dissensão entre grandes irmãos, divisão na família Bolsonaro, possivelmente alguns membros da família distanciando-se dele. Haverá consideração de morte senil, afastamento por razões de saúde ou idade, possivelmente declaração de incapacidade. Mas, paradoxalmente, sobre reis do Oriente crescerá. Sua influência entre seguidores permanecerá forte ou até crescerá, mesmo enquanto o poder formal diminui. As decisões serão motivadas por medo que sangue pelo sangue não seja morto. Autoridades agirão para prevenir violência, para evitar que apoiadores extremistas causem derramamento de sangue. E, fundamentalmente, tanto esperado nunca retornará. Qualquer esperança de retorno ao poder formal através de meios convencionais terminará definitivamente em 2026. Nostradamus vê 2026 como o ano em que o arco narrativo de Bolsonaro alcança seu ponto de resolução. Não necessariamente seu fim completo, mas o momento onde seu destino é selado, onde certos caminhos são fechados permanentemente, onde a história decide como ele será lembrado. E há uma última quatrana que precisa ser mencionada, uma que Nostradamus colocou em posição especial, separada das centúrias numeradas como se fosse tão importante que merecesse destaque especial. Perdido e encontrado, escondido de tão longo século, será pastor demideus honrado, antes que a lua complete seu grande ciclo, por outros ventos será desonrado. Perdido e encontrado, escondido de tão longo século, alguém que estava perdido na obscuridade por longo tempo sendo finalmente encontrado e reconhecido. Bolsonaro passou décadas como deputado obscuro antes de seu descobrimento. Será pastor demideus honrado. Pastor no sentido de líder de rebanho, e honrado como demideus por seus seguidores mais fervorosos, que o literalmente veem em termos messiânicos. Antes que a lua complete seu grande ciclo. O ciclo lunar completo é aproximadamente 19 anos. Do ano de eleição de Bolsonaro, 2018, até completar 19 anos, seria 2037. Mas antes que complete, significa em algum momento na década de 2020. Por outros ventos será desonrado. Outros ventos significa mudança de circunstâncias, mudança de opinião pública ou literalmente forças vindas de outras direções. E desonrado, é claro, perda de honra, de reputação, de status. Nostradamus vê que antes que o ciclo completo se cumpra, antes do final da década, o pastor semideus será desonrado. E 2026
é o ano pivotal onde essa desonra começa ou se consolida. Então aqui está o que Nostradamus realmente viu para Jair Bolsonaro em 2026. Um momento de decisão. Um ponto sem retorno. Um ano onde forças legais, políticas, sociais e até mesmo familiares convergem para selar seu destino. Onde esperanças de retorno ao poder formal são definitivamente encerradas. Onde decisões são tomadas por medo de violência caso não sejam tomadas. Onde dissensão divide até mesmo sua própria família. E onde o processo de ser transformado de semideus honrado em figura desonrada alcança momento crítico. Mas lembre-se do que Nostradamus sempre enfatizou. Ele via possibilidades, não certezas. Via caminhos prováveis, baseados em forças em movimento. As quatranas são mapas de futuros potenciais. E mapas podem ser lidos para evitar perigos, para tomar caminhos diferentes, para fazer escolhas que mudam destinos. O fato de Nostradamus ter visto tudo isso há 400 anos é assombroso. Mas mais assombroso ainda é perceber que estamos agora vivendo nos meses que antecedem o ano que ele identificou como crucial. Estamos na véspera do tempo que o maior profeta da história marcou como momento de resolução para o destino de Jair Bolsonaro. E quando 2026 chegar, quando março desse ano passar, quando virmos o que realmente acontece, voltaremos a estas quatranas com um novo respeito pelo poder impossível da visão profética. Porque Nostradamus não apenas viu Bolsonaro, viu o ano, viu as circunstâncias, viu os detalhes, há 470 anos. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.